Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Júnior Campus Prado. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é como o estudante de arquitetura se prepara para o mercado de trabalho. E aí então nós estamos com duas estagiárias de arquitetura, a Carol e a Ana. Oi. A Carol está no 4º ano, né, Carol? Isso. Da arquitetura, e a Ana no 3º. Isso. Então nós vamos começar a perguntar algumas coisas para vocês, para a gente poder bater um papo. Eu sempre procuro dizer que, na verdade, não é uma entrevista, é um bate-papo, a gente está bem à vontade aqui numa sala, né, gostoso aqui, e nós vamos falar sobre o que a gente gosta, sobre arquitetura. Eu, como engenheiro, vou falar também, dar os meus palpites de engenharia. E falar muito da importância dessa dupla, vamos dizer assim, né, dessa parceria entre engenheiro e arquiteto, que é o que faz as coisas ficarem mais bonitas, mais econômicas, mais viáveis. Carol, primeiro você. Por que você foi fazer arquitetura? Bom, eu sempre fui curiosa, então eu entrava na casa das pessoas, queria sempre ver o que era, aonde estava cada coisa, os lugares, o ambiente. Aí eu fiquei pensando, né, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer um sonho de uma pessoa? Aí foi que eu vi na arquitetura isso, porque todo mundo sonha na casa própria. Então a arquitetura para mim foi realizar os sonhos, desde de uma planta de uma casa até de uma cidade, que são ambas as possibilidades, né? É verdade, é bem amplo, né? Tem gente que às vezes acha que a arquitetura é só fazer um projeto de uma fachada, né? E como você falou, pelo que te chamou mais atenção no início, foi até a parte de interiores, foi a parte né? de interiores. Você falou dentro da casa e tal. E realmente, depois que você entra na arquitetura, você vê um mundo, né, até maior do que você imaginava, né? Depois nós vamos falar sobre tudo isso. E você, Ana, como é que foi assim, que quando que você percebeu, falando, nossa, é isso que eu quero? Assim, desde muito pequenininha, eu sempre tive essa tendência de gostar mais dessa parte artística, de ir para esse lado. E aí eu sempre gostei dessa parte. Aí quando eu entrei no ensino médio, eu fiquei um pouco na dúvida, porque não sabia se... eu não era muito boa em matemática. Então eu não sabia se ia dar certo. Só que, por outro lado, quando eu pensava em fazer outra coisa, eu não imaginava fazendo nenhum outro curso. Então eu percebi que era isso mesmo que eu queria e tá dando, né, super certo. Que bom, mas é isso mesmo. Eu acho que às vezes as pessoas realmente têm medo, né, de matemática e tal. Mas se for ver, a arquitetura ela é da área de humanas, né? Sim. Então você precisa ter outros, não só, porque quem gosta muito de matemática vai fazer engenharia, Sim. né, que a gente recomenda sempre. Mas para a arquitetura é mais mesmo esse lado de criatividade, né, desenvolvimento de uma criação, né, Sim, da do arte. nada você fazer, tem muita de arte, né, coisa que o engenheiro já Não tem tem. dificuldade. Então eu digo, muitas vezes tem pessoas que falam, eu não sei se faço arquitetura ou engenharia. Sim. É muito comum isso, mas é muito fácil responder isso, porque são coisas diferentes que se complementam, né? Trabalham com a mesma finalidade, que é a construção, né? De fazer uma casa, né? Fazer, que nem você falou também, desde fazer a parte urbanística de uma cidade, né? De um jardim, de parte de interiores, mas é totalmente o perfil, a pessoa ela tem que ter outras características, né, para que desenvolva esse lado criativo, de volumes, cores, Sim. formas, né? E que na engenharia a gente nem aprende isso, né? A gente é muito rápido, o nosso negócio é mais calcular, ver viabilidade, estudo, e aí a gente se completa. E aí então deixa eu perguntar para vocês, depois então que vocês perceberam que a arquitetura era, né, o que vocês estavam querendo, como é que está durante a faculdade? A Carol está no 4º ano, 4º ano, tá? Vai se formar o ano que vem. se Deus quiser. E aí, como é que tá? O que você está achando? Você, depois que você entrou, reforçou o fato assim, que você falou, nossa, é isso mesmo que eu quero? Como é que foi? Quando eu entrei, eu achei também que fosse mais residência, fachada, interiores,
Mas aí agora eu tô vendo outros caminhos, então o paisagismo, o urbanismo, tem muita coisa que eu não imaginava e que eu tô vendo agora e tô gostando bastante. É realmente o que eu queria. Inclusive, eu sei que você, eu tenho que dizer que as duas, né, fizeram estágio, a Carol já fez e agora já mudou até de estágio. Sim. Né, e a Ana está fazendo lá com a gente o estágio. E é interessante que você foi para a prefeitura, né, que eu estou sabendo, e lá no momento está sendo revisto o plano diretor. Sim, a gente né? está trabalhando no plano diretor. Então você está trabalhando no plano diretor. É uma coisa bem, assim, realmente no início, quando você entrou na faculdade, eu tenho certeza que você não imaginava com essa preocupação de desenvolvimento, de crescimento, né? Sim. Da parte urbanística. E aí você está gostando? Então, é outro mundo, né? Uma escala maior do que a gente estava, pelo menos eu estava acostumado na faculdade. A gente está podendo ver o real, porque na teoria é uma coisa ter teoria na faculdade. Agora você está trabalhando com aquilo, é completamente diferente. É verdade, né? É verdade. Fazer uma prova, claro, tem um professor que fica lá corrigindo e tal. Mas na realidade é bem diferente, porque você tem que ter, é muito mais amplo, né? São muitas Sim. mais variáveis, não é um professor que vai te corrigir. Na verdade é uma sociedade, é uma cidade que em desenvolvimento e ela é dinâmica, por isso que tem as revisões, né, do plano diretor, a lei de zoneamento, porque é dinâmico. Hoje está de um jeito, daqui 4 anos está de outro e precisa rever. Será que é por aqui mesmo, não é? É. Isso é muito bacana. E Ana, o que você está assim, achando da faculdade e é o que você esperava mesmo? No começo, bem no primeiro ano, assim, eu me surpreendi muito, porque assim, superou as expectativas que eu tinha com relação à faculdade. Foi muito legal. E esse semestre, especialmente, eu tô sentindo que tá bem puxado, bem mais do que os outros anos. Tá sendo assim um marco na faculdade, eu acho, bem um diferencial. Muita gente até já desistiu esse ano. Sim, porque realmente começa a vir outras matérias mais complicadas, assim, com mais teoria. Então, mas tá dando tudo certo. Tô gostando, mesmo assim, tô gostando. Que bom. Porque aí, realmente, no terceiro ano, acho que começa a ter mais exigência do setor, você começa a se aprofundar dentro da arquitetura, né? Porque os 2 primeiros anos, pelo menos na engenharia, é muito básico, no sentido, é muito matemática, cálculo, para depois você aplicar. Depois você começar a falar, pô, então, aprendi isso, agora vou fazer uma ponte, vou fazer estradas, vou fazer uma casa, um prédio, né? Alto e tal. E a arquitetura deve ter também, né? Esses primeiros anos, umas noções básicas, né? E aí é quando realmente as pessoas começam a perceber do que gosta, vamos dizer, se é aquilo mesmo. E aí realmente no terceiro ano é um ano onde tem essa situação, que quem fica porque gosta mesmo e aqueles que não se identificaram, eles têm ainda a opção, né? Não vamos dizer, perdeu 2 anos em termos, né? Porque nunca se perde, eu acho que sempre está desenvolvendo, aprendendo, mas é um tempo que dá até para sair para tentar uma outra coisa, né? Sim. E aí, dentro disso tudo aí, apesar que você comentou um pouquinho, do que você está mais gostando? Hoje, o que você está mais gostando, né? Porque no começo você falou que você gostava, eu senti isso, né? Que você via mais a parte do interiores, né? E agora você já está com justamente o oposto, você já está enxergando a cidade como um todo, não só com o que existe na realidade, mas com daqui 4, 5, 10 anos, como que ela vai ficar, que é o desenvolvimento da cidade. Então você tem que planejar, é um planejamento. Qual que você está se identificando ou ainda você está gostando de tudo? A arquitetura, todas as áreas me encantam, porque cada área tem uma coisa em especial. Mas eu ainda gosto daquilo que eu faço a planta de um imóvel, acompanhando a estrutura, porque eu já imagino como vai ser o interior, o que eu quero. Então essa parte ainda é o que me pega.
Mas o urbanismo é uma área que eu tô conhecendo agora também, comecei esse ano. Então, tô indo. E na faculdade, você está no 4º ano, essas matérias que têm relação com urbanismo, né, com o que você já está trabalhando no estágio, você já está vendo ou ainda não? Comecei esse Já ano a ver começou essas esse matérias de urbanismo esse ano também. Coincidiu com o estágio. Ah, que ótimo, né? Porque aí um ajuda o outro. Sim. Que você vai estudando e a prática vai afirmando, né? A prática ela mostra alguns obstáculos, alguns desafios que na faculdade a gente não trabalha, né? Sim. Porque não tem o real. Fica ainda num mundo ainda meio, né, num sonho ali, né? Que para entrar na realidade tem que ter um monte de variáveis, como a gente comentou, né? Que é uma cidade de desenvolvimento, são um monte de pessoas, interesses, no caso realmente interesses de desenvolvimento. A cidade tem as vocações da cidade, né? Então se a cidade ela é industrial, no plano diretor deve-se observar isso e fazer com que você imagine a cidade daqui 5 anos, daqui 10 anos, como que ela vai estar e aonde, no caso na lei do zoneamento, aonde essas indústrias vão estar. Se é comercial, se preocupar, muitas cidades têm o centro, né, da cidade, que está o comércio, o grande comércio. Mas e aí, será que não vai, né, ficar aquela situação da mobilidade urbana prejudicada? Né? Você vê em São Paulo, nós temos lá, hoje estão se usando até o patinete, né? Não só em São Paulo, mas nos grandes centros. Eu cheguei com a minha esposa, a gente foi para Londres, para Paris, e lá eles também usam tudo patinete. Então não é uma coisa só nossa aqui, mas são maneiras de tentar resolver o problema dos grandes centros. Sim. Isso tudo no plano diretor, né? Você começa a perceber que, poxa, antes de acontecer, vamos tentar já ver um caminho, né? Sim, é bem isso. Que bom. Então deu para falar um pouquinho sobre plano diretor e lei de zoneamento. E Ana, você, por exemplo, você começou agora há pouco, está lá comigo, né? Fazendo estágio, desenvolvendo, mexendo lá por enquanto ainda você está ali, né, passei um projeto para você está desenvolvendo, juntamente com os softwares. O que você está achando? Como é que tá? Eu tô gostando bastante. É bem diferente assim da faculdade, porque a gente vê na realidade o que está acontecendo, como é o mercado de trabalho realmente, porque na faculdade você faz o projeto, só que quem vai avaliar é o professor, você faz para ele. Agora, na realidade, é o cliente. Então, é muito diferente essa visão dos dois. Então, eu acho legal isso, que a gente tem que ter essa experiência, né? Tem que aprender das duas formas. E é o que a Carol falou, né? Na prática, é onde a gente vai ver realmente se a gente está aprendendo, se está evoluindo e se está dando certo. Eu acho muito importante isso. Ana, você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. A visão, né, que tem um cliente e que tem um professor. Muito Porque diferente. quando você faz um projeto na faculdade, o professor ele vai ter um olhar talvez mais técnico, né? Porque na verdade ele não vai morar ali, vamos dizer, se for uma casa. De verdade. Se for um comércio, ele não é ele que vai, trabalhar nesse comércio, ele não é. Sim. E quando a gente tem um cliente, que nós vamos fazer um projeto, é pedido por um cliente que, vamos dizer, se for fazer uma loja, um comércio, ele vai passar algumas características das necessidades, né? Tanto é que a gente faz um preenchimento, na primeira reunião com o cliente, a gente faz um preenchimento de um formulário que é como se fosse uma entrevista para saber exatamente como funciona esse estabelecimento comercial, no caso, né? Se for uma residência, também como é que funciona. Por quê? Aqui em Jaú, por exemplo, tem muitas famílias que são descendentes de italiano. Então eu percebo que o descendente de italiano, quando chega a visita, gosta de ficar na cozinha. É muito comum, vai para a cozinha. Agora, quando não é descendente, muitas vezes vai para a sala. Então, o que acontece? Uma casa de italiano tem que ter uma cozinha grande. Né? Não é uma regra geral, mas estou dizendo assim, eu percebo muito essa tendência.
Então gosta de estar na cozinha, fazendo, conversando, já está ali naquele ambiente. E algumas famílias não, né? Tem a cozinha já mais de lado e o ambiente da sala é um ambiente de receber as pessoas, tal. Então já precisa de uma sala maior. Então, quer dizer, esse fluxograma no sentido de transitar, né? de ocupação da residência, do olhar de um professor é totalmente diferente de um cliente, né? E mesmo porque o cliente é interessante, porque o cliente às vezes ele tem outras observações no sentido da ocupação, do fluxo, né, naquele prédio, naquela casa, só que ele não tem a ideia técnica, né? Então muitas vezes acontece muito isso, do cliente falar assim, eu queria o meu quarto aqui, a piscina aqui, aí quando você vê, não é o lado do sol que vai bater na piscina, os quartos ficam com janela para o sul, que vem só vento gelado, fica desagradável. Então aí você tem aquele conhecimento que se você fizesse um projeto do jeito que o cliente quer, você ia tirar 4, vamos dizer, né? Sim. Mas para o cliente ele quer aquilo. Aí você tem que conversar com o cliente, mostrar que existe isso, né? Para que a qualidade da casa fique mais adequada. Então é bem interessante isso que você falou. E a gente já está no final aqui do primeiro bloco, nós vamos voltar daqui a pouco e vamos falar sobre várias coisas e principalmente de saber agora, né, que vocês estão na faculdade e tal, e qual é a preocupação que vocês já estão tendo, né, diante aí de um futuro no mercado de trabalho, ok? Até daqui a pouco.